Tudo bem com vocês? Ó, eu vou pedir para vocês, vamos fazer um combinado. Nós temos dois convidados especiais hoje que veio conversar com vocês. Eles têm somente 40 minutos, porque eles saem daqui e vão para o trabalho deles. Eles estão cedendo esse tempo precioso para a escola, tá? E aí é uma surpresa, porque vocês não sabiam que eles iriam aqui, principalmente os 8º anos, tá? Então assim, vamos acolher eles muito bem, ok? Vamos valorizar esse tempo. Vamos ouvir, porque é precioso. O Douglas, ele é nosso ex-aluno, tá? Ele voltou aqui, é uma honra ter ele aqui. O Pedro vem acompanhar também para falar com vocês, ok? Então vocês vão entender o porquê eles estão aqui. O Pedro está fazendo engenharia na USP. Olha que bacana, né? Física na USP, engenharia física na USP, tá? Então, ouça com atenção. E ó, conversa, fechou? Bora lá. Fala pessoal, tudo bom? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia! Então pessoal, eu me chamo Douglas. Eu me formei aqui no ano de 2014. Faz um tempinho, tem essa carinha de moleque aqui. Mas faz um tempinho que eu me formei. E eu vou falar pra vocês uma novidade. Sabe o que separa eu de vocês e vice-versa? Tempo e dedicação. É o cerne do que a gente vai querer falar aqui hoje. Não existe nenhuma alternativa que não seja viável se você colocar na sua cabeça que ela é possível. Esse é o cerne da apresentação de hoje, tá bom? Eu me chamo Douglas Jesus Vieira, tenho 29 anos. Vou passar aqui o slide para vocês, falar um pouquinho sobre mim. Eu me formei, quando eu saí daqui em 2014, eu ganhei uma bolsa integral para engenharia civil. Logo de cara, vim aqui correndo pegar o meu diploma, foi uma correria do caramba isso daí. Me formei em engenheiro civil, depois dei continuidade em educação universitária. Publiquei um artigo científico em 2021 na área de mobilidade urbana, voltado para a área de geoprocessamento, que é uma área bem específica. Se vocês tiverem interesse um dia disso a gente fala sobre. Obtive a minha pós-graduação na Pontifícia Universidade Católica, que é a PUC, e na área de geoprocessamento também. E recentemente finalizei um MBA em finanças, que é a área que eu atuo hoje no mercado financeiro. E mais recentemente, agora, nesse ano de 2026, eu ingressei junto com o Pedro aqui, através da FUVEST, na Universidade de São Paulo, para me tornar um físico pela USP. Então essa trajetória acadêmica, publicação científica, dedicação, ela nasce desse lugar de aprendizagem. Toda aprendizagem ela tem uma origem. Para que eu calculasse uma equação diferencial na USP, eu precisei aprender o que é racionalização com o professor aqui na 5ª série. E toda essa trajetória, ela não é linear. A gente não acorda todo dia feliz, contente, alegre. Tem dia que eu quero xingar todo mundo também, igual você. Tem dia que eu tô com raiva da vida. Tem dia que as coisas não são fáceis. O processo de aprendizagem, ele é igual ir pra academia. Ele é como ganhar músculos. Ele é um processo ingrato e requer continuidade de processo de aprendizagem. Quando você passa um ano sem ir pra academia, o que acontece com seus músculos? E a mesma coisa com o conhecimento. Ele é cumulativo e vocês precisam aprender a valorizar a figura dos professores. Porque eles detêm o conhecimento que vai alavancar a vida de vocês. Hoje em dia existe toda uma ideia sobre educação, de que a educação ela está em defasagem, todo mundo quer ser X, Y, Z, e nas redes sociais a gente acompanha a vida de N pessoas que são irreais. Eles projetam uma vida que não faz sentido para a maioria de nós. Porque eu estudei nessa escola, morava no Jardim Capela, que é uma periferia aqui próxima. Então a gente sabe o que nos é ofertado em termos de condições sociais, e sabe que o único caminho para a ascensão social de quem não nasce numa classe privilegiada é o acesso à educação formal e principalmente a educação pública de qualidade, que é o que a gente está definindo aqui hoje. Bom, sou eu. Prazer, Pedro. O Douglas já falou bastante coisa, eu vou falar um pouquinho sobre mim. Eu estou fazendo física com o Douglas lá na USP. É a minha 2ª graduação pela USP. Eu, quando saí do ensino médio, eu fui estudar matemática aplicada. Acabei vendo uns filmes, vi umas coisas assim, fiquei meio impressionado com a matemática. Eu falei assim, depois de estudar matemática aplicada vai ser um curso muito bacana. E aí, de fato, foi um curso bem bacana, aprendi bastante coisa. Fui trabalhar com finança empresarial, fui trabalhar com dinâmica de fluidos na indústria. E hoje eu estou no mercado financeiro, junto com o Douglas. A gente trabalha em áreas um pouco distintas, mas estamos nós dois no mercado financeiro. E faço também um mestrado em ciência da computação.
um pouquinho de... Assim, quando eu estava na matemática, uma coisa que... Eu fiz umas optativas com a física, etc, etc, etc. Eu vi, gostei bastante do que eu vi na física, e aí eu falei assim, ok, eu gostaria de ser físico. E aí foi quando eu prestei o vestibular, vim para a USP de volta, e aí agora estou aqui com vocês. Então, só complementando para falar um pouquinho sobre mim. Fala um pouquinho da USP agora. Pode falar? Pode falar. Pessoal, a Universidade de São Paulo, ela é vista como uma universidade muito distante da realidade da educação pública. Do ponto de vista dos acadêmicos, isso é culpa nossa, porque a gente precisa ter esse contato com vocês. Mas a USP ela não nasceu ontem. A USP é a principal universidade da América Latina. Hoje a USP ela é responsável por cerca de 20% da produção científica de todo o país. A gente está falando de um território nacional de mais de 8 mil km², com 215 milhões de habitantes. E só uma universidade é responsável por 20% dessa produção científica que é realizada lá. Todos os dias, mais de 42 departamentos da USP realizam pesquisa contínua em áreas como física de materiais, ciências de materiais, biomedicina, biofísica, dinâmica de fluidos, engenharia de maneira geral. Nós temos mais de 30 engenharias na Poli-USP. Então existe uma infinidade de cursos dentro da Universidade de São Paulo, por isso ela é uma universidade. Ela abrange todo o aspecto de conhecimento que vocês acham que possa vir a existir, e se ele não existe, é lá que a gente vai poder criar esse conhecimento. Porque a universidade, mais do que um lugar de transmitir o conhecimento, é um lugar de produção, extensão e difusão da informação. Só um ponto que eu acho que é interessante a gente comentar também, que a USP ela é uma universidade de pesquisa e ensino. Então, assim, são duas coisas são dois pilares muito fortes na universidade. É a produção do conhecimento e passar o conhecimento para frente nos cursos. A gente tem, por exemplo, alguns departamentos isolados que são só de pesquisa. Então, não tem aula, não tem um curso de graduação lá. Mas a USP, no geral, ela trabalha nesse pilar. Ensina e pesquisa. Ensino e pesquisa. Falar um pouquinho sobre a geolocalização da USP. A gente, aqui em Itapecerica da Serra, eu também sou da região, né? A gente está um pouquinho distante do campus principal. O campus principal da USP, que eu faço questão de que vocês vão conhecer, até eu falo assim, a gente consegue se organizar para isso, tá? A universidade está aberta, as portas estão abertas, ela é uma universidade pública. Nunca se esqueçam disso, a Universidade de São Paulo é uma universidade pública. Ela precisa ter pessoas que representem esse status de universidade pública que advenham da escola pública. Então, quanto mais pessoas daqui tiverem na USP, mais ela vai ter a cara que ela nasceu para ter, no sentido de que a universidade pública ela deve ser povoada pelas pessoas que vêm da escola pública. Então, vamos bater nesse ponto. Mas também ela está localizada em diversos outros municípios de São Paulo, em Bauru, Lorena, Piracicaba, Ribeirão Preto, Santos, e diversos institutos. Cada uma dessas escolas elas são especializadas em áreas diferentes. Por exemplo, a gente tem a Poli-USP lá no Butantã, o IFUSP, que é o instituto que faz parte, que é o instituto de física mais tradicional da América Latina. A gente tem pesquisadores do mundo inteiro. Todo dia a gente tem aula com alguém da União Soviética, com alguém dos Estados Unidos. Então, na USP a gente tem esse ambiente multicultural. Isso é importantíssimo para a formação de vocês. Uma das coisas que mais abrilhantou o meu processo de formação nos últimos anos foi um período que eu passei na Inglaterra, e eu vou falar para vocês. Quando você observa o mundo fora da bolha que a gente nasce, a gente sai desse mundinho que a gente está acostumado, acorda, bate cartão, corre, vai, levanta cedo, o pai xingou, a mãe brigou, não sei o que. A gente observa o mundo sobre um lugar de contemplação da diversidade. Então é uma coisa que eu também quero colocar na cabeça de vocês. Ampliem o know-how de vocês, ampliem a cabeça de vocês. Não limitem as possibilidades que vocês têm para a vida de vocês, tá bom? Vamos lá, agora vamos falar das formas de ingresso na USP. Atualmente a gente está com 4 formas de ingresso. A principal delas continua sendo a FUVEST, que é um vestibular organizado pela própria Universidade de São Paulo. A universidade é uma prova que você vai lá, se inscreve, faz a primeira fase, segunda fase, e aí faz a classificação dos candidatos e eles são aprovados. A próxima forma de ingresso é o Enem, que também é uma forma de ingresso que está aumentando bastante na USP. Quando eu ingressei a primeira vez lá atrás, a gente nem falava sobre Enem para o ingresso. Hoje em dia a gente pode fazer o Enem que todo mundo faz ali no ensino médio, que você pode usar no SISU para você colocar para várias universidades. Vai ter a Universidade de São Paulo lá que a gente pode colocar notinha. A gente tem também o Provão Paulista, que aí é uma prova que vocês já estão mais acostumados. A gente faz uma análise seriada dos alunos para poder fazer a classificação. E tem uma modalidade relativamente nova, que são as de Olimpíadas de Conhecimento. Então, quando a gente vê aqui, por exemplo, tem a OBMAP, que é a Olimpíada
de matemática das escolas públicas. É importante participar, é importante se esforçar na UBMEP, porque ela pode ser uma forma de ingresso para a universidade pública. No qual a USP ela pega os candidatos que foram bem nas Olimpíadas e tem vagas reservadas para eles. De todas essas vagas aqui, uma outra coisa que é muito importante é que a gente tem reserva de vagas para a escola pública em todas elas, certo? Então, assim, a gente tem a ampla concorrência, que são todos os alunos que quiserem competir. No geral, são os alunos da escola particular. E por ter um foco muito diferente no ensino médio da particular para a pública, às vezes, eles fizeram a reserva de vagas para a escola pública também. Então você pode ir lá, se inscrever no vestibular e você vai concorrer com os outros alunos da escola pública para o ingresso. Na própria escola pública a gente tem também a reserva de vagas para... Como é que é o nome mesmo? O PPI, né? O PPI. O PPI. Tem a reserva de vagas PPI, que é preto, pardo e indígena, para a gente também melhorar o acesso à educação. E outra coisa que é legal é que, às vezes o vestibular é caro. Quando eu estava prestando lá atrás, a primeira vez, quando eu falei para minha mãe, mãe, vou prestar a universidade. Em janeiro ela começou a todo mês a reservar um dinheirinho. Tinha que pagar o vestibular, não tinha muita isenção e era caro. Hoje em dia não é uma coisa que mudou também. A gente pode ir lá na hora de inscrição, pegar e falar, olha, eu preciso da isenção pro vestibular. Eles dão a isenção pro vestibular, então você pode ir lá e fazer a prova de maneira gratuita. Então assim, isso não chega a ser um impeditivo que já tivemos antes, mas hoje em dia não tem esse impeditivo. Quer complementar alguma coisa sobre o ingresso? É importante falar assim, também vivendo essa mesma realidade que vocês viveram, desmistifiquem o acesso à Universidade de São Paulo. Quando você pergunta para alguém lá fora sobre a FUVEST, as pessoas não, isso aí é para quem faz aquele cursinho XYZ, que eu não vou citar o nome, mas pensem que hoje todo o conhecimento está difuso na sociedade. Vocês têm uma coisa no bolso, eu tenho certeza de que vocês têm o celular no bolso de vocês. E vocês adoram rolar o feed do TikTok. Então passem um pouquinho desse tempo em que vocês ficam observando esse tipo de coisa, dedicados a captar essas informações que já estão disponíveis aí. Existem N pessoas profissionais responsáveis pela produção desse tipo de conhecimento. Até o MEC tem uma iniciativa recente, que é muito bem-vinda, para um cursinho popular. Utilizem-se dessas ferramentas que são gratuitas e mais acessíveis para que vocês possam ver como possibilidade real o ingresso na Universidade de São Paulo, tá bom? Pode falar um pouquinho? Pode falar. A gente também tem um problema, né? A Universidade de São Paulo, ela foi criada na década de 30, após um processo que vocês aprenderam aqui na aula de História, que foi uma tentativa de São Paulo tomar o poder popular. E na verdade não era nada de poder popular. É uma iniciativa do Baronato Paulista para a criação e instauração de uma oligarquia paulistana. Só que o que aconteceu nesse processo? São Paulo tomou uma porrada. São Paulo apanhou. Aí, a partir desse processo que São Paulo apanhou, foi criada a Universidade de São Paulo como um mecanismo de hegemonia, que é uma palavra muito bonita para dizer que ela foi criada para formar pessoas da elite. A Universidade de São Paulo, na sua gênese, ela foi criada para formar pessoas da elite. Com o passar das décadas, houve todo um desenrolar histórico, e a gente hoje tem N programas para que vocês, assim como eu, possam permanecer na universidade, para que ela possa ser mais inclusiva. A gente tem hoje o auxílio estudantil, que é o apoio à permanência, que é o PAP, que é uma das causas que foi muito criticada na mídia, mas foi um dos motivos da gente estar em greve, né, na USP esse ano, que foi a permanência e aumento do PAP, para que alunos de baixa renda, pertencentes ao CAD único, esses cadastros populares, possam ter acesso ao ensino superior e permanecer no ensino superior, porque mais do que entrar na USP é preciso que a gente termine o curso, né? É o que é mais importante. É uma alegria quando entra e outra quando sai, né? E também temos o bandejão da USP, que é a alimentação da Universidade de São Paulo. O café da manhã na USP ele é completo e ele custa 50 centavos. E o almoço e a janta custa apenas R$2. E quando eu falo que é completo mesmo. A gente está falando de uma refeição completa. Completo e é gostoso. E é bom. É isso mesmo, eu garanto. Quando vocês forem lá, a gente dá um pulo no bandejão. A gente almoça lá. E para quem está no PAP ou no CAD único, você paga R$0 para poder comer na USP as 3 refeições que você precisa fazer no dia, tá bom? E nós temos também o CRUSP, que é a moradia estudantil. Ela precisa de sérias melhorias, que é uma das brigas também que a gente está em greve, e precisa mesmo de sérias melhorias, mas ela é um mecanismo de você permanecer no ambiente universitário como aluno de baixa renda, e ela contempla milhares de pessoas todos os anos, que é uma questão de fluxo, né? E
E esse comportar pessoas são pessoas do perfil que a gente está defendendo aqui, tá bom? Que precisam desse tipo de política de incentivo para permanecer na universidade. Só um complemento sobre a moradia. A moradia, ela não é fechada para os alunos de fora da cidade. Porque assim, tem muita gente de vários lugares do estado e do país estudar na USP, seja na USP de São Paulo, seja também nas USPs do interior. E tem as moradias. Às vezes, por exemplo, eu moro muito longe da USP, eu vou levar 3 horas de ida e 3 horas de volta para ir para a universidade. Vou gastar um tempo grande no deslocamento. A gente pode também pedir para estar na moradia. Aí a gente vai participar do processo lá que a assistência social da USP faz, mas às vezes se a gente está num lugar muito distante da universidade, a gente também pode pleitear uma vaga na moradia. Eu tenho amigos que são da região metropolitana de São Paulo, mas por estarem muito longe da universidade, seria muito difícil o deslocamento deles até a universidade, eles estão na moradia. Então, assim, existe essa possibilidade também. Existe a possibilidade, por exemplo, alguém se interessa por algum curso do interior do estado, quando você está vindo de outra cidade também, você pode pedir a moradia lá na universidade. Por exemplo, eu estudei em Ribeirão Preto, no campus, na minha primeira graduação. Então, assim, eu tinha amigos lá em Ribeirão Preto, que mudaram de São Paulo para Ribeirão Preto, porque em São Paulo não tinha o curso que eles queriam fazer, pediram a moradia e moravam na moradia estudantil lá. Então, assim, a moradia estudantil, todo mundo pode pleitear uma vaga lá, não é só, eu venho de fora de São Paulo e preciso de um lugar para ficar. Pode ser de quem está na região metropolitana também. Perfeito. Nós temos também o programa de ônibus gratuitos, os circulares da USP que saem do terminal Butantã. Esse cartãozinho aqui, ele te dá o direito de você utilizar esses circulares de graça. Então, todos os ônibus que cobrem aquela região da USP, você não paga também nada para poder utilizar. Isso é um benefício estendido a todos os alunos da Universidade de São Paulo, independente de renda e tudo mais. E nós também temos os programas de bolsa voltados para a iniciação científica. Acho legal você falar sobre isso, vou até passar para vocês no slide. Ele foi aluno de iniciação científica na USP, então é importante que ele fale sobre isso. Lá a gente tem algumas bolsas que a universidade dá pra gente. A gente tem bolsas, por exemplo, para quem entra por Olimpíada, tem umas bolsas de pesquisa focada nos alunos das Olimpíadas, tem as bolsas de iniciação científica. O que é a iniciação científica? A iniciação científica você acha um professor que você gosta, de um assunto que você acha legal, fala com o professor, olha professor, eu gostaria de fazer uma pesquisa em um assunto X ou assunto Y, o senhor topa me orientar? E aí vocês juntos vão desenvolver um projeto de pesquisa. Eu, por exemplo, desenvolvi por 2 anos na universidade um projeto de pesquisa sobre dinâmica de fluidos. Basicamente a gente estudava matemática aplicada, estudava números complexos para ver como é que faz para um avião voar. Era essa a pesquisa que eu fazia. Aí além da iniciação científica, eu também tive bolsa de monitoria. O que é a monitoria? Eu fiz uma disciplina, por exemplo, eu dava monitoria de cálculo. Fiz a disciplina de cálculo, eu fui bem na disciplina de cálculo, e aí eu falava com o professor, professor, semestre que vem o senhor vai dar cálculo, posso ser monitor de cálculo? Então você é um aluno que fica lá para tirar dúvida dos outros alunos da disciplina de cálculo. E essas bolsas todas, elas são um incentivo para o aluno, que elas são pagas. Então, assim, você está recebendo lá para estudar. Então, além de você ter o seu auxílio, que você pode ganhar um auxílio da USP, você pode ganhar um auxílio da alimentação, você ainda consegue desenvolver um projeto de pesquisa, você pode tirar dúvida dos outros alunos das disciplinas que você vai bem, e ainda ganhar uma bolsa mensal para aquilo. Você lembra qual eram os valores das bolsas? Na atualização está 900 e pouquinho. 900 e pouquinho. E isso as dá concedidas pela USP e pelo CNPq, por exemplo. A gente tem a Bolsa FAPESP. A Bolsa FAPESP é um pouquinho mais alta. Também é um pouquinho mais difícil porque é um órgão um pouco mais concorrido, né? Um órgão um pouco mais concorrido de concessão de bolsas. Mas então assim, a gente tem essas várias opções dentro da universidade. É legal a hora que chegar lá dentro e se inteirando com os veteranos, com os professores, com o pessoal lá, pra quê? Pra falar como é que eu faço, qual que é o caminho das pedras para eu conseguir uma monitoria, qual que é o caminho das pedras para eu conseguir uma iniciação. Que é essas coisas, além de ser legal, ser uma experiência boa pro seu currículo, é também um incentivo para você continuar na universidade e te dar uma força lá dentro. E essa pesquisa que é desenvolvida na universidade, que nasce com a iniciação científica, ela é a pesquisa que no cenário teórico ou aplicado, ela também dá esse ferramental para o país para que a gente tenha desenvolvimento de ciência e tecnologia. Boa parte da ciência e tecnologia do país ela é desenvolvida na universidade pública. E todas as universidades públicas do país, sendo a USP, que nem eu disse no começo, responsável por 20% dessa produção de conhecimento. Sejam livros, teses, periódicos, análises essas que são discutidas em toda a sociedade, no Brasil e no mundo. E isso é feito na universidade pública por pessoas iguais a nós, iguais a vocês no futuro.
Agora a gente vai defender a nossa casa, né? Pessoal, eu não sei quantos alunos daqui são apaixonados por física ou matemática, mas é um convite. O Instituto de Física da Universidade de São Paulo é o instituto mais tradicional da América Latina. Algumas das principais mentes científicas do século XX, como até mesmo Albert Einstein ou Richard Feynman, ganhadores do Prêmio Nobel, estiveram no Brasil para conhecer o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, o Instituto de Física da Universidade de São Paulo, o Instituto de Física da UFRJ, que também é tradicionalíssimo. Então a gente tem um intercâmbio cultural e uma tradição muito forte na Universidade de São Paulo no departamento de Física. A gente tem boa parte do nosso corpo docente internacionalizada, né? E os que estão no Brasil passam por um processo de formação de pós-doutorado fora do Brasil, é condição necessária, né, para virar professor da Universidade de São Paulo. É uma trajetória acadêmica que ela leva algum tempo e eu convido vocês a olharem com outros olhos para a física. A física, eu costumo brincar que ela é a magia da realidade, como diria o Carl Sagan, porque a gente observa todos os dias o cotidiano e não entende o porquê as coisas funcionam como elas funcionam. E a física, ela te dá um olhar de observador sobre a realidade. Então eu digo que quem é físico tem um superpoder nas mãos. Tá bom? Pode falar. Certo. Aí falando ainda sobre o Instituto de Física, os cursos que a gente tem lá. A gente tem atualmente no Instituto de Física 3 cursos de graduação. São os primeiros cursos que a gente vai ter contato quando entra na universidade. A gente tem o bacharelado em Física. O bacharelado em Física é o curso de Física voltado à ciência. Assim, é um curso com foco muito grande em produzir pesquisador e é um curso com foco muito grande em produzir ciência. Então, é o estudo da ciência pura, né? Ciência pura, que pode ser a física aplicada também. A gente tem também o curso de licenciatura em Física. O curso de licenciatura em Física, o foco dele é produzir professores como os professores que a gente tem aqui, professores que vão dar aula para as pessoas nos ensinos anteriores ao ensino médio, mas também não só em escolas. Tem também, por exemplo, no IFUSP, tem uma vertente muito forte de pesquisa e ensino de física, que são maneiras de estudar como a gente melhor pode passar a física para as pessoas. Então, é uma outra possibilidade. E tem também um curso que é um pouco incomum, eu mesmo demorei bastante tempo para ouvir falar sobre ele, que é a Física Médica. Aí seria um curso interdisciplinar, que é um curso que é a fusão entre a área da saúde e a física. Então vai trabalhar bastante com a parte de imagem, por exemplo, detecção de imagem, que vai usar coisinhas da física ali para fazer uma radiografia, fazer uma ressonância, essas coisas assim. Então a gente tem esses 3 cursos no Instituto de Física e são cursos que cobrem bastante coisa. E, por exemplo, o bacharelado tem o foco em ciência, a licenciatura tem o foco em formar professores, e a física médica um pouco da área da saúde. Mas não só isso, é uma coisa interessante que assim, o físico ele não tem só uma atribuição, ele pode fazer várias outras coisas. Por exemplo, eu trabalho no mercado financeiro e está cheio de físico no mercado financeiro. Por quê? Porque o físico é a pessoa que ela aprende a resolver problemas. Acho que o principal atributo do físico é modelar, entender e resolver problemas. Então assim, no mercado financeiro, por exemplo, tem bastante disso. Antes disso, eu estudei matemática aplicada e trabalhava na indústria. Trabalhava com dinâmica de fluidos e filtragem de ar. Tinha bastante físico também nessa área. E é uma coisa que você pode pegar o que você aprende em física, você aprende de mecânica de fluidos, você aprende de mecânica de sólidos e aplicar na indústria diretamente. Não preciso estar na academia, não preciso estar numa sala de aula, não preciso estar dentro de um hospital. Assim, as possibilidades são inúmeras. É um curso bem amplo, é um curso bem holístico, digamos assim, né? Um ponto importante é assim, a gente está tentando desmistificar para você a aplicação da ciência pura. A gente observa às vezes uma ciência exata e a gente é apresentado para ela de uma forma, a gente tem uma resistência, na nossa casa ninguém entende aquilo e a gente nunca ouviu ninguém falando disso com essa paixão que a gente está falando aqui, mas existem N formas de você aplicar esse tipo de conhecimento e todo esse conhecimento é válido para a formação de vocês. E essas áreas são intercambiáveis entre si. A USP é muito aberta. Uma vez que você está lá dentro de casa, você pode jogar em diferentes áreas do campo, assim, vamos dizer. A gente está na época de Copa do Mundo, né? Se o cara está no ataque e quiser mudar para defesa, não tem problema nenhum lá dentro. Desde que seja bem conversado e você tenha um desempenho médio legal na universidade, tá bom? A gente já falou um pouquinho sobre isso, né? Já está dentro disso. Dá uma ali, Não, pode coisa? Pode ficar. Então, tá. Uma coisa que eu acho que a gente podia falar aqui também é sobre... A gente comentou um pouquinho sobre o vestibular, mas uma coisa que a gente queria falar um pouquinho assim, o
Vocês estão num momento que vocês vão escolher a carreira, vocês vão escolher uma profissão, vocês vão escolher onde vocês vão estudar e tudo mais. É um momento, por exemplo, quando eu estava no lugar de vocês, eu ficava apreensivo com isso. Eu quis fazer inúmeras coisas. Eu pensei em fazer enfermagem, pensei em fazer medicina, pensei em fazer engenharia, pensei em fazer engenharia agronômica que tinha na minha cidade, que era um curso que eu achava muito legal. E eu fui, assim, pegando, fazendo uns apanhados e tal. No final das contas, acabei optando por fazer matemática. Meus pais olharam e falaram assim, de onde veio isso? Ninguém entendia de onde veio. Mas é porque, assim, a gente está numa fase que a gente está tentando compreender as coisas. Então é importante a gente abrir um pouco a cabeça e a gente pensar um pouco, assim, sobre as inúmeras possibilidades. Tem coisas que a gente vai olhar e falar, não é muito tradicional. Ou, esse curso é um curso muito difícil, ou esse vestibular é muito difícil. Mas o vestibular, ele é uma prova com um formato X, que a gente precisa ir lá e fazer aquela prova naquele formato X. Então, eu acho que o vestibular é muito difícil, não fui bem esse ano. Tudo bem, não é o fim do mundo, a gente pode pensar mais um pouco, a gente pode voltar a estudar, porque é um formato X, ele não vai dizer se uma pessoa é melhor do que a outra, é mais inteligente que a outra, ou vai se dar melhor do que outra. É só um formato que a gente precisa seguir. Infelizmente, a seleção ela precisa seguir algum formato e eles escolheram esse formato atualmente. Então, assim, é uma coisa que eu gostaria de passar para vocês. Quando eu também tinha medo do vestibular, eu tinha medo da universidade, eu tinha medo de escolher uma carreira errada, mas nada disso é uma coisa que a gente precisa pensar com muito rigor, assim. Faça a prova foi difícil, tudo bem. Vamos entender como é que a prova é feita. Pode fazer o vestibular de treineiro, para entendendo, pode entrar no site da FUVEST, por exemplo, e ver como é que são as provas, ir se adaptando a ela, ver quais são os conhecimentos que são cobrados. Uma das formas de ingresso é o próprio Enem, então, assim, a maioria das pessoas está estudando para o Enem enquanto está na escola, só aproveitar o mesmo Enem para entrar na universidade. Quer complementar mais alguma coisa? Assim, só passar a régua, porque ele falou sobre tudo, mas é basicamente vocês desmistificarem o processo do vestibular. Porque a gente tem essa comparação muito forte nas redes sociais, virou uma competição até tóxica nesse ambiente de desenvolvimento de cultura de vestibular, quem passou em X, quem passou em Y, mas o processo ele é pessoal, cada um sabe a história e a trajetória de vocês, e vocês não precisam escrever em pedra na formação de vocês. As coisas são mutáveis, vocês podem errar, podem ressignificar, podem fazer novas escolhas de carreira, então tenham a mente mais aberta, igual eu falei no começo, para esse processo, e se lancem no processo, porque a gente aprende a construir esse avião enquanto a gente está em queda, né? Então a gente precisa resolver de alguma forma. Então, às vezes, quando você se lança no processo, é quando você entende que ele é sim complexo, mas você vai desmistificando o grau de rigor que é necessário para chegar naquele objetivo final. Tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Queria falar alguma coisa? Tirar dúvida sobre a universidade, tirar dúvida sobre física, tirar dúvida sobre outro curso, por exemplo, eu já fiz matemática, já fiz engenharia mecânica, o Douglas é engenheiro civil, está fazendo física também. A gente pode tirar dúvida com vocês. O que seria essa matemática aplicada? Matemática aplicada, excelente pergunta. Matemática a gente tem, relativamente parecido com a física, a gente tem 3 áreas grandes assim dentro da matemática. A gente tem matemática pura, que é o estudo da matemática para a ciência, é a matemática teórica, é aquele cara que vai ficar ali entendendo o teorema e provando o teorema. A gente tem a matemática que é a licenciatura, que assim como a física que a gente faz atualmente, é a matemática focada em formar professores. E a gente tem a matemática aplicada, que é a que a gente menos ouve falar por aí. A matemática aplicada ela é o quê? Ela é um pouco da matemática pura, a gente tem bastante dessa área teórica da matemática, é uma matemática abstrata. Quando eu digo coisa matemática abstrata, por exemplo, a gente tem a formulinha de Bhaskara aqui na escola, certo? Essa fórmula de Bhaskara ela não surgiu do nada. Ela foi deduzida por alguém, ela veio de algum lugar. A matemática pura é mais ou menos isso, essa dedução das coisas por meio da lógica que chega nela. A aplicada pega esses conhecimentos e ele pega também aplicações para isso. E aí ele te ensina como fazer essas aplicações. Por exemplo, a minha matemática aplicada era matemática aplicada com ênfase em negócios. Então eu fiz bastante disciplina de matemática pura e eu fiz bastante disciplina de finanças, disciplina de economia, disciplina de programação, para a gente unir todos esses conhecimentos numa caixinha e falar assim, pronto, agora você tem uma caixinha de ferramentas para aplicar os seus conhecimentos em negócios. Então, por exemplo, o primeiro emprego que eu tive era finanças empresariais. Então a gente pegou bastante conhecimento de microeconomia, de macroeconomia, e a gente trabalhava isso em finança empresarial, fazendo projeção de fluxo, fazendo fluxo de caixa, entender onde a gente vai colocar os investimentos da empresa.
e etc. Atualmente eu trabalho de novo no mercado financeiro. Eu trabalho numa área que chama investimentos de alta frequência. É basicamente a gente fazer programação, fazer uns algoritmos complexos, entre aspas, usando matemática, e a gente solta uns robôs lá na bolsa para o robô fazer investimento. É com o que eu trabalho atualmente. Então, assim, isso é uma das áreas da matemática aplicada. Tem também, por exemplo, bastante físico nessa área, que faz a parte de modelagem, mas a matemática aplicada ela é muito forte nisso. Seria um curso um pouco próximo de estatística, mas é um curso com bastante coisa que a estatística não vê. Então, tem matemática aplicada também em várias outras coisas. Tem matemática aplicada em saúde, tem matemática aplicada em gestão pública, tem matemática aplicada em mecânica, em mecatrônica, tem várias áreas que ela tem. Pandemia, legal falar o exemplo da pandemia, né? Pandemia, como por exemplo a gente modelar como é que é feita a transmissão do vírus, como é que é o decaimento do vírus, como é que a gente vai controlar essas coisas. Assim, a matemática aplicada é basicamente assim: peguei matemática, peguei outros conhecimentos de outras áreas, juntei tudo numa caixinha, tenho ferramentas para trabalhar com várias coisas. Responde a sua pergunta? Sim. Sim? Perfeito. Mais alguém tem alguma dúvida que a gente possa ajudar? Aproveitar essa chance aqui. Pessoal, Então é isso. foi um prazer estar aqui com vocês hoje, de verdade. Pra gente é muito importante desmistificar a academia, aproximar ela da realidade do ensino público, porque não faz sentido a gente teorizar tanto dentro daquele ambiente se a gente não conseguir trazer isso para perto de vocês aqui na ponta. E, assim, eu fico muito feliz de estar aqui. Eu era um de vocês há 10 anos atrás, estava nessa sala, eu estudei nessa sala em específico, fiz o 7º B nessa sala, era a pior sala da escola na época. Então tem chance para todo mundo. Fazer uma pergunta. Claro. Lá na USP não tem mais o show da física? Tem. Tem. Vocês são convidados, inclusive. Vamos fazer um... Isso, a gente pode ver com o pessoal quando que é feito e passa para vocês. Ah, podia nos ajudar, né, nessa... Tentar. Tem feira de profissões que acontece lá dentro da universidade. Esse ano já teve, né, infelizmente. Tem, Vai ter na algum, física né, já da foi, física mas já tem de foi. vários departamentos também. Pode levar os alunos para as feiras de profissões. Aí o Douglas pode passar para vocês também. A gente pesquisa lá com o pessoal e passa para vocês. A gente achou que nem tinha mais depois da pandemia. Não, tem. Eu fui em 2014, fui na escola. Eu fui quando era o Pablo, que trabalhava lá, né, no colégio São Vicente. Ele trabalhava lá e trabalhava aqui. O show da física a gente faz mais de 30 anos o show da física. Muito bem. Mas ainda existe marcas. Legal. Comprando as aulas, né? Visita nos museus, assim, a Também. gente consegue ajudar para eles. Tem jogo de geologia, tem mais de 100 coisas, tem muita coisa pra conhecer lá, tem conversa. A gente teve uma época que estava Pós-pandemia, organização, sociedade, mas é bom responsável porque a gente vai organizar. Fala pra gente, a gente faz a ponte. Bolsa de escola aplicada, ainda existe lá? tem modalidade de Para alunos. Eu não sei especificamente daquele formato. Eu não sei se o programa continua. E tem vários tipos de bolsa lá. Tem até para professores, inclusive, para educação continuada, tem o próprio mático. Eles tinham desde o ensino fundamental até o médio, eles tinham bolsa aplicada, né? Faziam inscrição e participavam do sorteio para a escola pública e o aluno ingressava no estudo lá. Na física a gente tem essa, são as escolas periódicas, a escola de verão, a escola de inverno, a escola de outono, principalmente a de inverno, que é muito forte. E onde eles publicam essas coisas? Porque eles têm acesso, não é? Fica tudo no site da, tem assim, no site dos departamentos e da USP. Tem sempre um notícias. E aí nessas notícias eles vão publicando tudo que vai acontecer e tudo que vai acontecendo. Aí dá pra dar uma acompanhada por lá. Assim, tanto da USP quanto dos departamentos. Tem sempre as abinhas ali, assim, notícias. Aí você olha lá, você consegue ver. O IFUSP, inclusive, ele tem um boletim semanal, chama BIFUSP. E ele é publicado no site do IFUSP também. Dá uma procurada lá,
CUSP, né? BIF USP, é o boletim semanal da USP. Também publicam curso, publicam visitas, publicam oportunidades que tem lá no departamento, dá para dar uma acompanhada. Aí os outros departamentos devem ter coisas similares. Falo do IFUSP, que são que a gente conhece. De Feira das Profissões de setembro, que está marcado já? Teve uma agora em... Eu acho que eles estão fazendo essas visitas por departamento. Por departamento. Ah, é? Vai fazer aquela... Eu acho que a geral, eu não estou por dentro. A geral já foi já foi a geral. Vai ser de profissões. Não fez. Você primeiro do livro não vem? O livro é em outubro. Essa é legal. Essa é legal. Essa é fantástica. Tem as por departamento, são visitas guiadas, mas também eu vou passar para os outros e ele passa para a senhora. Isso, que aí tem o calendário de todos lá. É legal, é legal. Primeira vez que você vai é maravilhoso. Eu fui para o fiscal, uma feira de produção. A gente vai fazer para onde está. Tá ótimo. É isso. Pessoal, como eu falei de manhã, é uma honra para a gente ter um aluno nosso, né, um ex-aluno que vai ser eternamente aluno do poeta, né, e nós professores também. Ver essa trajetória brilhante que ele fez e milhares dos que saíram daqui, né, centenas que saíram daqui com essa caminhada também. Então, é para vocês olharem lá na frente, tá? Então, muito obrigada a todos vocês, obrigada a vocês.